Fala moçada, tudo beleza? Seguinte meu povo, hoje estamos aqui mais uma vez, né, e eu vou aproveitar o momento do vídeo para a gente poder fazer a correção da tarefa, tá? Vou deixar aqui um vídeo de correção para vocês, para tirar as dúvidas, né, da tarefa e tudo mais, já deixo o negócio já encaminhado, beleza? A tarefa de vocês foi a página 42 e 43, tá? Essas duas aqui, coisa bem facinho, rapidinho a gente já deixa corrigido isso daqui. Gente, por ser no vídeo, eu vou falar um pouco mais rapidinho, né? E vocês quando forem assistir, pode vir dando pause, que é tranquilo, pode voltar aquilo que não entendeu e tudo mais, tá? Então vamos lá. No número 1, bem facinho, coloca assim, ó, da página 42, tá? Complete os quadros sobre os movimentos da Terra. Então o primeiro quadro está aqui, ó, movimento de rotação. E a pergunta, né, como é? O que a gente pode colocar como movimento de rotação, gente? É um movimento que a Terra exerce em torno do seu próprio eixo, né? Então, por exemplo, aqui na garrafa, ó, em torno do próprio eixo, é esse movimento de rotação aqui, beleza? Esse é o movimento de rotação. Então, o movimento que a Terra exerce dentro do seu próprio eixo, tá? E é um movimento responsável por definir dias e noites, beleza? Tanto é que esse movimento de rotação tem uma duração de 24 horas, beleza? Simples assim. E embaixo coloca o que ele determina, justamente o que acabei de falar, né? Ele determina o que? A diferenciação dos dias para as noites, justamente por quê? Porque ele tem uma duração de 24 horas e ele vai definir o dia e a noite, né? Que vai definir ali a quantidade de radiação que tem uma determinada parte do planeta e depois quando ele gira em outra parte vai receber essa radiação. Então o que determina o movimento da rotação vai determinar a diferenciação dos dias para as noites, beleza? Então de rotação só isso. O quadro do lado coloca assim, movimento de translação. O que é? O movimento de translação é aquele movimento, aqui está o Sol, aqui está a Terra gira em torno do Sol. Isso daqui é a translação. Então a Terra simultaneamente faz esse movimento de rotação mais o de translação. Então, basicamente, ó, a garrafa rodando, certo? Ó, voltando aqui, ó, ela roda e ao mesmo tempo ela promove esse movimento de translação, beleza? E embaixo coloca o que ele determina. A translação, gente, vai determinar as estações do ano, beleza? Então, primavera, outono, verão, inverno, isso só acontece devido ao movimento de translação da Terra. E também essa inclinação que a Terra tem, né? Porque a Terra ela não é retinha assim, ela tem uma inclinação de 23 graus e meio, tá? Mas a translação, ela vai permitir que a Terra tenha diferentes estações do ano, beleza? Simples, facinho assim. Passando para a página 43, coloca aqui o número 2. Preencha o esquema informado onde se forma cada tipo de massa de ar. Então a gente tem aqui o primeiro quadro, massa de ar quente e úmida. Vamos lá, meu povo. Se a massa de ar ela é quente, ela vai se formar em um ponto de baixa latitude, região equatorial ou no máximo tropical, tá? Onde está inserido 92% do território brasileiro, tá bom? Então, para ser quente tem que ser isso, tá? Então, quente e úmida, uma região equatorial, né? E para ela ser, no caso quente, na tropical e equatorial, e para ela ser úmida, o que tem que acontecer? Ela tem que nascer ou passar em um lugar onde tem oceano, seja o Oceano Índico, Pacífico, Atlântico, ou nascer em uma região que tem uma umidade muito elevada, como por exemplo a Amazônia. A Amazônia não está no mar, né? Ela não está ali no oceano, mas a Amazônia tem muita umidade relativa do ar ali muito alta. Por quê? Porque está numa região de uma vasta floresta e a umidade vai ser elevada, tá bom? Então a primeira característica, para ela ser quente, região tropical do planeta. Segunda característica, para ela ser úmida, está localizado numa região de oceano ou então em uma região de uma floresta, como por exemplo a floresta amazônica, uma floresta densa, tá? Simples. O quadro do lado coloca assim, massa de ar quente e seca. Então quente, mais uma vez, o que tem que acontecer para ela ser quente? Tem que estar na região tropical, pelo menos, tá? Baixas latitudes, ali vai ser uma região quente. E para ela ser seca, ela tem que ter um negócio chamado
continentalidade. Professor, que nome é esse doido? Meu povo, continentalidade nada mais é do que estar distante do oceano. Tá? Por exemplo, Goiânia está distante do oceano, Brasília, toda essa região do centro-oeste está distante do oceano. O que acontece? Tanto é que nós estamos agora em uma estação que é seca, né? Já tem bons tempos aí que já não chove aqui em Goiânia mais, por quê? Devido a essa estação seca, beleza? Então a gente tem que ter essa continentalidade. O contrário da continentalidade é maritimidade, é o quê? Uma aproximação com o oceano. Rio de Janeiro, Vitória, Costa do Sauípe, Recife, todas essas cidades têm maritimidade, são cidades litorâneas. Agora, Cuiabá, Goiânia, Brasília, isso tudo tem continentalidade, ou seja, está distante do oceano, beleza? Então, para ser quente na região tropical, seca, tem que ter continentalidade, beleza? O quadrinho 3 aí embaixo, que está escrito assim, ó, massa de ar fria e úmida. O que acontece? Por ser fria, aí já tem que estar numa região ou temperada ou região polar. Lembra que nós estudamos as zonas térmicas da Terra? Região tropical, que é a região quente, temperada, que é aquela região mediana, tem uma época do ano que é fria, tem uma época do ano que é quente, então pode nascer uma massa fria lá também, tá? E a zona polar, que é uma zona fria ao decorrer de todos os anos, tá? Ao decorrer de toda a época do ano, beleza? Então, para ela ser fria, na região temperada ou região polar, alguma das duas, tá? E do fato dela ser úmida, ela tem que estar sobre algum oceano, seja no Oceano Atlântico, Oceano Índico, Pacífico, qualquer um deles, mas deve estar em cima de um oceano ali, para ser úmida, tá bom? Do outro lado, massa de ar fria e seca. Então, de novo, para ser fria, em que região, qual zona vai estar localizado? Ou zona temperada ou zona polar, alguma das duas que vai permitir esse clima mais frio. Para ela ser seca, ela precisa estar também no meio do continente, ou seja, ter continentalidade. O que significa isso? Distância com o oceano, tá? Só colocar na cabeça, gente, tá próximo do oceano é úmido, tá distante é seco. É simples assim, tá? Não tem muito segredo isso daqui não, tá bom? Beleza? Então, o número 2 matou. Pra gente encerrar, vamos para 3. O que são frentes frias e frente quente? Qual é a diferença entre elas? Meu povo, faça isso daqui. O que acontece? Para formar uma frente quente ou uma frente fria, independente das duas aqui, primeiramente deve ocorrer um choque de massas. Uma massa fria com a massa quente. As duas devem se chocar aqui no meio do caminho, tá? Aí aquela que for mais densa, mais pesada, com maior volume, ela vai avançar perante a outra. Então, por exemplo, aqui é a fria e aqui é a quente, beleza? Faz de conta que elas se chocam no meio do caminho. Porém, essa fria está mais densa, está mais pesada e o volume dela é maior. Então, o que vai acontecer? Quando ela chocar, ela vai conseguir avançar sobre a massa quente. Então, nesse caso, formou a frente fria, porque é a fria que está avançando, uma frente fria que avança, tá? Agora, se for o contrário, massa quente, massa fria, se choca no meio do caminho, mas agora a quente está mais pesada, tem mais volume, está mais densa, então ela que vai avançar perante a massa fria. Então, nesse caso, foi criada uma frente quente, tá bom? O que vai diferenciar entre elas aqui, somente a questão da temperatura. Então, frente quente é quando a massa de ar quente avança sobre a massa de ar fria, tá? E a frente fria é quando a massa de ar fria avança sobre a massa de ar quente. Então, o que vai diferenciar das duas aqui? A questão da temperatura, que uma vai ser uma vai ser fria, perdão, a outra vai ser quente, beleza? Então, não tem muito segredo também. Geralmente, a maioria das vezes, quem ganha essa disputa aqui é a massa fria, tá? Porque a massa fria ela sempre vem mais densa, sempre mais pesada do que a massa quente, tá bom? Ah, professor, mas acontece a frente quente também? Acontece, mas é muito raro de se ouvir. Escuta, mas é mais raro de ouvir. Geralmente no jornal, quando está assistindo, uma frente fria está avançando em direção à região centro-oeste e tal. Então, o mais comum é escutar frente fria. Beleza, meu povo? Então, essa era a nossa tarefa de hoje aqui, tá corrigido, beleza? E na próxima aula, sexta-feira, a gente continua com o nosso conteúdo. Fechou? Então, forte abraço para todo mundo, fique com Deus e até a próxima aula.